Sabe, uma das coisas mais fascinantes é que, se puder abrir, nós vamos ler no livro de Lucas, capítulo 5, tá? Versículo 1. E uma das coisas mais fascinantes é que quando Jesus ele foi para a cruz do Calvário, ele não enxergou igrejas vazias. Quando ele estava na cruz, ele não enxergou altares vazios. Quando ele estava na cruz, ele não viu células, grupos, encontros nos lares vazios. Quando ele estava na cruz do Calvário, ele não enxergou o céu vazio, amém? Ele viu o meu rosto, ele viu o seu rosto, ele viu os seus familiares, ele viu os seus amigos, ele viu muita gente. E isso foi o que animou Jesus a ir até o fim. Eu imagino Deus dando para ele algumas flashes do futuro, histórias, pessoas, testemunhos de vidas que iriam conhecê-lo e ter um encontro com ele. E eu quero dizer que a gente tem, além de ter sido abençoado com essa graça, nós também somos abençoadores. E eu tenho uma notícia para você, que você não foi salvo simplesmente para ser salvo. Nós somos salvos para exercermos um papel para que outras pessoas também alcancem a salvação em Jesus, amém? Amém. Então nós temos um papel nessa vontade de Deus. A Bíblia fala que a vontade de Deus é, em João 3,16, que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. Ah, mas aquele negócio, não, mas tem gente que vai perecer. Como assim? Vai perecer por causa do livre-arbítrio. Mas a vontade de Deus é que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. Esse é o desejo de Deus, sendo que o desejo de Deus não acontece sozinho. Quem concorda comigo? Ele acontece automaticamente? Não. A vontade de Deus nem sempre acontece em todo tempo, porque depende muito da nossa intervenção. E o tema dessa noite é conectar para servir. Servir o quê? Servir a vontade de Deus, de que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. A vontade de Deus é que ninguém fique de fora, é que ninguém escape, é que ninguém saia pela tangente, é que ninguém escorregue, mas que todos tenham a vida eterna. Mas para que isso aconteça, vai precisar de um envolvimento sério da minha pessoa e da sua pessoa e de todos nós conectados juntos, para que a gente consiga fazer com que essa vontade de Deus aconteça, amém? Amém. Então vamos ler essa história. Diz aqui em Lucas capítulo 5, versículo 1, diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos, deixados ali pelos pescadores, e que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lancem as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vieram e encheram ambos os barcos ao ponto de começarem a afundar. Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que havia feito, como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Jesus disse a Simão: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Amém. Eu amo essa história.
A palavra de Deus ela é tão fascinante, porque se você olhar aqui na minha Bíblia, nessa história, você vê diversos riscos de caneta e círculos. E eu já preguei em cima desse texto outras vezes. E sempre que a gente lê a palavra de Deus, ela se renova e você recebe uma interpretação, uma revelação de um ângulo diferente. Aí eu circulei umas palavras aqui no passado e eu não lembro qual foi a revelação que Deus me deu. Olha que louco isso. Eu preguei em cima disso, falei, mas eu não lembro isso aqui. Mas achei fascinante porque dessa vez é uma revelação completamente diferente que se enquadra um pouquinho no que nós vamos falar aqui hoje. Agora, vamos pegar um pouquinho de contexto. Jesus estava ali na beira desse lago e uma multidão estava prestes para ouvi-lo. Olha que interessante, a multidão estava querendo ouvir o que de Jesus? A palavra. Porque muitas vezes Jesus só realizava muitos milagres. E as pessoas seguiam Jesus porque elas queriam ver os milagres. Mas nesse texto a gente vê que as pessoas estavam querendo ouvir a palavra. Estavam querendo ser ensinadas. E Jesus gosta muito disso. E Jesus estava pronto para poder falar, sendo que a multidão era tão grande que o comprimia. E se Jesus deixasse aquele momento, ele ia pregar de dentro d'água. Então ele subiu num barco. Então você imagina o tamanho da galera. Não é uma meia dúzia. Não é como a gente vê nos filmes, né? Porque é caro pagar figurante, né? Então nos filmes de Jesus que a gente vê, tem lá os grupinhos de pessoas ali, que a gente vê seguindo Jesus, no filme Paixão de Cristo, nos outros filmes que a gente vê. Na realidade, gente, era como se fosse um estádio de futebol, assim, ó, lotado na frente de Jesus para ouvir a palavra dele. Então pense que tinha muita gente. Tanta gente que Jesus teve que subir num barco para poder ensinar esse povo. Agora uma coisa aconteceu após o ensinamento. Quando Jesus terminou de ensinar, o que ele fez? Diz o versículo 4: tendo acabado de falar, ele disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Essa é a palavra que Jesus diz para nós nessa noite. Vão para onde as águas são mais fundas. Eu fiquei meditando nessa frase. Por que Jesus quer que a gente vá para as águas mais fundas? Quem aqui? Vamos fazer uma enquete rapidinho. Quem aqui acha? Por que Jesus quer que a gente vá para águas mais fundas? Para experimentar o amor de Deus mais profundamente. Muito bom. Experimentar o amor de Deus mais profundamente. O que mais? Eu gosto de vocês interajam comigo um pouquinho aqui, que aí eu prego melhor. Sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto, boa. O que mais? Desafio, ter fé. Desafio, fé. Aprender a confiar nele. Quem aqui precisa de ajuda no rasinho? Quando você vai na praia, você chega lá numa boa, você vai na água até aqui, né? Você precisa de alguém para te ajudar? Você vai gritar para o salva-vidas: socorro, estou me afogando! Quero respiração boca a boca. Alguma menina faria isso? Com a água aqui? De jeito nenhum, porque no raso você não precisa nem de fé, você não precisa de ninguém para te ajudar, porque dá pé, você não precisa nadar, você não precisa se esforçar, você não precisa de nada. E tem uma coisa triste quando você fica no raso: você também não vai ter histórias para contar. A coisa mais triste é quando um cristão passa a sua vida inteira cristã permanecendo no raso. E o que Jesus está falando para nós aqui é: saia do raso e tenha experiências com Deus. Pedro, aqui no texto, não só Pedro, mas os pescadores que estavam com ele, porque eles decidiram sair do raso, decidiram ouvir a palavra de Deus, eles viveram um milagre. Ninguém vive milagre no raso. Se você quer viver milagres na sua vida, você precisa ir para o fundo. Experiências com Deus requer isso. Requer que você tenha esse espírito de coragem, que você enfrente os seus medos, porque às vezes dá medo ir para o fundo. Às vezes dá medo você ir para o desconhecido. Nem todo mundo é habilidoso em nadar. Às vezes o mar está perigoso. Às vezes as circunstâncias estão dramáticas, mas Jesus fala: eu quero que você vá à frente,
Eu quero que você vá ao fundo, porque é no fundo que a gente aprende a depender de Deus. É no fundo que a gente começa a ver o agir de Deus, porque a nossa habilidade não basta. E Pedro teve uma experiência que marcou toda a sua vida. Eu fico imaginando o que seria da vida de Pedro e desses rapazes se eles não tivessem ido ao fundo. Imagina se eles falassem para Jesus: olha, Jesus, na boa. Eles até falaram isso para Jesus, né? Pedro disse assim: Jesus, a gente pescou a noite inteira, não pegamos nada, não vou nem a pau. Tá maluco? Quem tu pensa que é para saber mais que eu, que sou pescador? Tu é carpinteiro, tu é filho de carpinteiro, teu negócio é fazer móvel para cozinha planejada. Tu quer meter o bedelho na minha área de expertise? Eu sou pescador, conheço o mar, conheço o vento. Tá de sudoeste hoje. Ele poderia ter tido essa atitude e falado: não vou, Jesus, me desculpa, tu tá fora da casinha. Às vezes a gente faz isso. Verdade. Jesus, eu já tentei. Jesus, eu passei vários anos tentando, e tu está me pedindo agora? Não vou. Já quebrei a cara. Já quebrei a cara uma, já quebrei a cara duas, já quebrei a cara três. Agora eu quero ficar no rasinho. E é a coisa mais triste, quando o cristão não tenta de novo. Às vezes você está uma tentativa da tua vitória. Às vezes você está mais uma tentativa do seu sucesso. E você permite que essas experiências negativas que você teve te paralisem e te mantenha numa zona de conforto. Mas você precisa sair do raso para ter experiências com Deus, amém? Amém. Amém? Amém. Glória a Deus. Então Pedro, ele teve uma experiência radical com Jesus. Porque ele ouviu, mas a Bíblia fala que não basta ser um ouvinte da palavra de Deus. Nós temos que ser o quê? Um praticante da palavra de Deus. Porque se você ouvir simplesmente e não agir sobre a palavra de Deus, nada vai acontecer na sua vida. Nós temos que ouvir e pôr em prática. Ouvir e agir. Ouvir e entrar em ação. Então Pedro, o que ele fez? Ele ouviu. E aí ele disse: olha, Jesus, de fato eu já pesquei a noite inteira. Olha, Jesus, de fato eu tentei e não peguei nada. Mas sobre a tua palavra, porque és tu que está dizendo, eu irei ao fundo novamente e eu lançarei a rede. E ao fazer isso, ele pegou tantos peixes, ele viu um milagre, porque ele viu que na força dele ele não tinha conseguido nada. Mas agora, com o comando de Jesus, ele viu que ele foi abençoado. E ele viu a divindade de Jesus naquele momento. E naquele momento, com aquela experiência, ele reconheceu também quem ele era. Ele disse mais no texto mais para frente: afasta-te de mim, pois eu sou homem pecador. Ele se reconheceu. Tu és muito santo para mim. Tu és precioso, tu és diferente. Você não é qualquer pessoa. Você não é um simples conselheiro. Você não é um simples profeta. Você não é um simples mestre da palavra. Tem poder na sua palavra. Você não é que nem os religiosos, os fariseus, os doutores da lei que pregam na sinagoga todos os sábados. É diferente. Ele teve uma experiência com Jesus. E por causa dessa experiência, quando Jesus disse: agora vem e me siga, ele nem titubeou. Você precisa ter experiências com Deus, amém? Amém. Jesus, ele fala para nós nessa noite: saia do raso e tenha intimidade comigo. Porque no raso, teu relacionamento vai ser superficial. No raso, você não vai precisar se derramar na presença de Deus, porque tudo vai ficar tranquilo. Não há ondas grandes no raso. Você pode ir no raso que você não vai se afogar. Você pode ir no raso que as correntezas não vão te desafiar. Você vai ter teu equilíbrio, você vai estar tranquilo. Mas experimente ir no fundo para você ver. Você vai precisar de Deus. E se você decidir ir no profundo, na intimidade com Jesus, você vai ver como sua vida vai mudar.
Ninguém que fica no raso é transformado. Um dos mandamentos, e o mandamento mais importante, é amar a Deus de todo o seu coração. E para mim, para você aprender a amar a Deus de todo o coração, você precisa sair do raso. Porque no raso o teu amor vai ser superficial. No raso o teu amor vai ser passageiro. No raso o teu amor não vai gerar transformação de caráter na sua vida. Você precisa de profundidade com Jesus. E um dos maiores perigos é uma pessoa que tem um encontro com Jesus, mas ao longo do tempo ela até vai no fundo um pouquinho, mas ela começa a voltar para o raso. E o amor dela começa a esfriar, ela para de orar, ela para de ler a Bíblia. Eu vou te falar coisas simples. Se você decidir fazer essas coisas, é simples seguir Jesus, é simples ser profundo com Ele, é muito simples se relacionar com Deus. Você não precisa saber qual que é a teoria da termodinâmica para se relacionar com Deus. Você não precisa ser bom em geografia e matemática, saber raiz quadrada, não precisa saber números ao elevado ao cubo. Você não precisa de nada disso. Você só precisa se dispor. Você só precisa ler a palavra, orar e vir à igreja. É simples. Não dá para você fazer só um. Não, só vou orar. Vai estar incompleto. Você não vai alcançar profundidade. Pessoa que só ora, não dá. Faz parte orar. Mas orar como se a água só chegasse aqui. Você precisa também ler a palavra. Porque não dá para divorciar a palavra da oração. E nem a oração da palavra. Então nós temos que ser pessoas de oração e pessoas que leem a palavra de Deus. Outra coisa para vocês exige sair do fundo. Porque é muito mais simples, é muito mais fácil você ficar ali. Tem aquele aplicativo, né? Como é que chama aquele site? YouVersion. Todo dia aparece ali um versículo. Ah, não, só lê esse versículo, né? E às vezes quando me manda um devocionalzinho, eu dou uma lidinha por cima. Isso é ficar no raso. Deus, Ele deseja que a gente aprenda com Ele, que a gente leia, que a gente possa estudar essa palavra, olhar outros comentários, fazer referência cruzada. Você precisa aprender a estudar a Bíblia. Você precisa aprender a gostar da Bíblia. Que quanto mais você estuda, mais você gosta. A palavra de Deus é diferente da comida. A comida, a feijoada, né, do sábado, você come e ela te estufa e você não quer nem jantar. Né? Mas a palavra de Deus você come e você quer comer de novo. Quanto mais você come, mais você fica com fome. E é importante, é assim que você vai experimentar ter mais intimidade com Deus. Você também precisa ter um compromisso de vir à igreja, porque a igreja é a casa do Pai. E na casa do Pai tem seus filhos. Nós falamos semana passada, qual uma primeira coisa que Deus falou na Bíblia que não é bom? Não é bom que o homem esteja só. Você precisa de relacionamentos saudáveis e genuínos. Então é importante estar na casa de Deus. Então, nós precisamos se empolgar com essas coisas, se empolgar com a palavra, se empolgar com a oração, se empolgar em estar na igreja, como minha esposa leu o livro de Salmos aqui hoje. Alegrai-vos quando lhes disserem, vamos à casa de Deus. Amém? A profundidade da sua conexão com Deus vai determinar a qualidade dos seus relacionamentos com as pessoas. Porque quanto mais você ama a Deus, quanto mais profundo você está nele, mais você vai aprender a amar o que Ele ama. E o que Deus mais ama? Pessoas. É fácil amar pessoas? A gente acorda naturalmente, vai crescendo, amando todo mundo. É difícil. E tem uns que são mais difíceis ainda. Tem gente que realmente não quer que você me ame. E a gente precisa aprender a driblar esses obstáculos e exercer esse amor.
Então, quando a gente mais ama a Deus, quando a gente entra num profundo com Ele, mais a gente começa a amar pessoas. Isso é bom. Outra coisa que a gente precisa fazer: sair do raso, porque não se pesca no raso. Nós temos aqui a Manu, que cuida do Ministério Infantil. Teu pai é pescador, né, Manu? Ele fica dias no mar. Vocês acham que ele fica lá no rasinho? Ele fica dias lá com a capa de chuva, com o guarda-chuva, ali com a água por aqui. Ele vai para o alto mar. Quando eles voltam com o barco carregado. É camarão, é peixe, é isso, é aquilo. Mas ele teve que ir para o fundo, porque ninguém pesca no raso. Então, nós temos 433 mil pessoas na nossa cidade, mais ou menos, que estão no mar e estão no fundo, não estão no raso. Nós precisamos ir até lá e alcançar essas pessoas, amém? Amém. Esse texto que nós lemos é uma total analogia a vidas. O mar representa o mundo, os peixes representam pessoas. Tem pessoas para serem pescadas. Tem vidas que Deus quer trazer para o seu barco, sendo que Ele quer fazer isso através de mim e através de você. Mas nessa noite eu quero dizer que não é só através de mim sozinho, não só através de você sozinho, mas através de nós conectados. Amém. Amém? Amém. Outro ponto é: saia do raso e não fique na zona de conforto, como falaram aqui antes, né? A gente precisa sair da zona de conforto. E para mim, não há nada mais importante do que servir a Deus. Servir na casa de Deus é um dos quesitos mais importantes que existe. Porque quando você serve, essa é a maior definição de grandeza. A maior, porque esse mundo, todo mundo zela para um dia ser servido. As pessoas vão galgando a escada corporativa, porque um dia elas querem chegar no topo para serem servidos. Mas Jesus não veio para ser servido, mas para servir. E Ele deu esse exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos e depois Ele disse: vão e façam o mesmo. Então, lavar os pés dos outros é sair da zona de conforto. Para você acordar mais cedo do seu soninho da tarde, para estar mais cedo na igreja, para arrumar as cadeiras, para ajudar na organização, para ensaiar na banda, para poder ficar ali no Ministério de Boas-Vindas, para ajudar nas crianças, se preparar durante a semana, porque não é só chegar aqui e ensinar as crianças, você precisa de uma preparação, vai requerer um sacrifício. E Jesus nunca disse que ia ser 100% fácil. Jesus nunca disse que seguir Ele não vai exigir esforço. Tem um custo. Tudo que vale a pena tem um preço. E sabe de uma coisa? Não tem plano B. Não tem outro plano para transformar a nossa vida senão o serviço dos discípulos e filhos de Deus. Não tem como a gente transformar a nossa cidade, transformar a nossa nação, se nós não estivermos empenhados em servir e amar o próximo. Se nós não estivermos empenhados em sair do raso, sair da nossa zona de conforto e ir para águas mais fundas. E ter um pouco mais de empenho, em acordar um pouco mais cedo, em orar um pouco mais, em ler um pouco mais a palavra de Deus, em se conectar e relacionar mais com outras pessoas, não tem como ser diferente. Porque quando você serve, você descobre o seu propósito, você descobre os seus dons. Porque muita gente, eu não sei quais são meus dons, não sei o talento que Deus me deu. Mas a Bíblia fala que Deus deu talento para todo mundo. Que você descobre servindo. Agora, servir é estar disponível. Pedro, aqui na história, no versículo 5, ele respondeu para Jesus. Quando Jesus disse: vá para onde as águas são mais fundas e a todos lancem as redes para a pesca. Pedro disse assim: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada. Ele estava cansado. Você já trabalhou a noite inteira? Alguém já trabalhou a noite aqui?
Gente, é muito difícil trabalhar. Eu já fui garçom em hotel, eu virava à noite trabalhando. Eu acabava às 5 da manhã, algumas vezes. Não é gostoso. Você fica muito cansado. Eu imagino esses pescadores, cansados, trabalharam a noite inteira. E Jesus fala para ir de novo, sem ter, como é que é? Tem na lei da CLT, tem aquelas horas de descanso. 12. Você tem que ter 12 horas de descanso entre um turno e outro. Então, eles nem tinham, porque a Bíblia fala que eles estavam lavando as redes. Ou seja, se você está lavando a rede, você vai pescar de novo, né? Então, eles nem tiveram as 12 horas de descanso, mas Jesus chegou para eles e disse: opa, vamos para o fundo de novo. E servir está disponível. Servir é saber que às vezes você vai estar cansado, mas o que você faz e para aquilo que você se esforça é uma causa nobre, é uma causa que muda vidas. Pedro disse: sobre a tua palavra eu irei sempre. Bora. E Pedro teve história para contar. Imagina ele chegando em casa, contando para a mulher dele, contando para a sogra dele. Vocês não vão acreditar o que aconteceu hoje. Eu saí do raso e fui para o fundo, e olha o que Jesus fez. Se você ficar no raso, você só vai ter história para invejar. Você precisa ir para o fundo. A pior coisa que tem é você ficar ouvindo a experiência dos outros e nunca ter a sua. É frustrante. Eu amo pegar onda. E às vezes eu tenho amigos que viajam o mundo inteiro e o cara fala daquela onda perfeita que ele foi, que ele achou. Eu fico dentro do mundo. Eu quero esse lugar também. Eu preciso conhecer esse lugar. Aí a gente aluga barco, a gente vai, a gente chega lá, depois tem uma trilha de 1h30, aí a gente passa por uma plantação de não sei o que lá, passa pelos bois pra lá e chega. E a onda é perfeita, não tem nenhum surfista, é só nós, é maravilhoso. Meu amigo, eu quero ir. Eu quero ter minhas histórias para contar. Eu quero ter minhas aventuras para contar. Mas para isso eu preciso sair da zona de conforto. Porque se eu ficar em casa, só vendo pelos filmes, pela televisão, eu só vou ver as aventuras dos outros. Né? E quando você serve, quando você se dedica, nós temos várias áreas na nossa igreja que você pode servir. Se você serve no ministério infantil, você vai ter o privilégio de ouvir o testemunho de uma criança que vai ser transformada. Quantas crianças a gente já viu chegando aqui sisudas, chegando tristes, chegando angustiadas, começam a brincar, começam a aprender a palavra de Deus, o semblante começa a mudar, elas chegam tímidas, não querem cumprimentar ninguém, depois estão sorrindo para todo mundo, contam para os seus pais quão maravilhosa a experiência deles foram, aí os pais ficam com curiosidade, vêm também para a igreja e veem como é maravilhoso esse Jesus que a gente serve, e as coisas começam a mudar. Mas se você não faz parte, você não vai poder ter essas experiências. Quando você está no ministério de boas-vindas, o seu sorriso faz a diferença. As pessoas chegam às vezes com um semblante pesado, as pessoas tiveram uma semana difícil, a pessoa está nervosa, indo para a igreja pela primeira vez, às vezes, e o seu sorriso, o seu aperto de mão, o seu oi, tudo bem, como com alguém que realmente se importa, não como aquele vizinho que te cumprimenta, oi, tudo bem, nem espera se ouvir, se tá ou não tá, né? Já continua andando, não é assim? Né? Você se cumprimenta, e aí, beleza? Beleza? Você responde com outra pergunta, né? Nem espera responder e você também não responde. Normalmente é assim, né? Mas quando você vem aqui na casa de Deus, que você desenvolve relacionamentos genuínos, você se preocupa com o próximo, você começa a ver transformação. E você vê a diferença na vida de alguém. Eu tenho uma premissa para a minha vida. Eu quero ouvir de Jesus, quando eu for me encontrar com Ele: muito bem feito, servo bom e fiel, entre para a tua glória. Eu não quero ouvir nada menos do que isso. Mas eu tenho que sair do raso. Porque se eu não sair do raso, eu não vou ouvir isso. Porque se eu não sair do raso, eu não vou servir. Eu preciso ir para o fundo para servir. Porque eu vou precisar sacrificar algumas coisas. Eu vou precisar talvez sacrificar o meu filminho da tarde, no domingo. Eu vou precisar talvez
sacrificar um dia da semana, um futebol aqui, um futebol ali, mas vai valer a pena. Olha o que Jesus disse. Ele disse para Simão: vá para onde as águas são mais fundas. Isso ele disse para Simão, porque Simão era o capitão ali do barco, né? Ele era o dono do barco, né? E a galera trabalhava com ele. Mas Jesus, quando ele virou para todos, olha o que ele disse para todos: lancem as redes para a pesca. Jesus disse para quem? Todos. Às vezes a gente acha que todos não é todos, né? Às vezes a gente acha que quando Deus fala todos na Bíblia, é menos eu. É todos menos eu. Tanto para bênção como para maldição. Se a palavra é ruim, é para todo menos eu. Às vezes é bem, não, para mim não é porque eu não sou bom o suficiente. Na verdade, todos significa todos. E Jesus disse para todos: lancem a rede. Então minha palavra para você é: estamos todos no mesmo barco. Amém. Todos nós estamos no mesmo barco, nós estamos no destino. Nós não queremos que o barco afunde, nós queremos que o barco chegue do outro lado. Amém. Com o maior número de peixes possível, amém? Amém. Mas por estarmos no mesmo barco, nós precisamos fazer a nossa parte. Porque a coisa mais triste é ser um Jonas dentro de um barco. Quem conhece a história do Jonas? Poxa, a Bíblia fala que Jonas pegou um barco para fugir do chamado de Deus. Ele não ficou nem no raso, porque pelo menos no raso você tem um contato com Jesus, né? No raso a aguinha bate ali no seu tornozelo, você fica feliz, né? Quando estiver aquela água friazinha assim, você se arrepia, você tem uma sensaçãozinha, tá? Mas Jonas não, Jonas foi para o outro lado, ele foi o oposto. Ele foi, por exemplo, se o raso significa aqui na beira da praia, Jonas ele foi lá para Goiás. Uau. Ele foi lá para o centro, para ficar bem no centro mesmo, eu quero bem longe, eu quero ir para a montanha. E aí quando Jonas, na verdade, né, uma metáfora, na verdade, ele estava no barco, mas indo na direção oposta do chamado de Deus. E houve uma tempestade, e todos os tripulantes do barco, desesperados, lutando para sobreviver, começaram a jogar toda a carga ao mar, para o barco não afundar e eles conseguirem sobreviver. E a Bíblia fala que Jonas estava... Eu imagino que ele até estava ouvindo o que estava acontecendo, mas estava fingindo que não estava acontecendo nada com ele. Não, deixa eles se virem lá, eu vou ficar aqui na minha. Você não pode ser um Jonas. Estamos todos no mesmo barco. Estamos todos trabalhando para que o barco não afunde. Estamos todos trabalhando para que o barco chegue ao seu destino. Estamos todos trabalhando, lançando nossas redes, e você precisa participar. Minha esposa teve uma palavra fantástica que Deus ministrou no coração dela no livro de Zacarias. E tem um versículo no livro de Zacarias 8, versículo 9, que diz assim: fortaleçam as suas mãos para a construção do templo. Quando você vê essa palavra fortaleçam as suas mãos, está falando comigo e com você. Eu preciso me fortalecer, porque quando eu estiver mais forte, minhas mãos mais fortes, meus braços mais fortes, eu vou conseguir puxar a rede melhor. Estamos no mesmo barco. Seguindo aqui, ele disse a todos, no versículo 4, e aí, seguindo aqui no versículo 6, quando o fizeram, lançaram a rede, pegaram tal quantidade de peixes que as redes começaram a rasgar-se. Por que essa rede rasgou? Quando você fica pensando em conexões, que nós estamos conectados, a rede aqui se rasgou. E se a rede se rasga, o que vai acontecer com os peixes? Eles vão cair, eles vão escapar, eles vão escorregar. Então, essa rede tem um significado para nós aqui hoje, que eu vou ilustrar com uma historinha. Tem a ver com união. Quem aqui conhece o Café Carioca lá no centro de Santos?
Todo mundo? Todo mundo já comeu lá? Alguém nunca comeu lá? Porque na verdade, eu falo para todo turista, todo amigo meu que vem a Santos, quem vem a Santos e não come um pastel no Café Carioca, é a mesma coisa que ir para o Rio de Janeiro e não visitar o Cristo Redentor. Bom, principalmente para quem trabalha no centro, que conhece. O Café Carioca ele tem uma tradição desde 1930. Uma novela da Globo já foi gravada naquele lugar. Então, assim, o lugar é famoso. O lugar era mais famoso antes do meu pai nascer, ele já era famoso. Então, ali na Praça Mauá, na esquininha, tem lá o Café Carioca. Se você nunca foi, eu falo para você não ir. Eu vou te mostrar o porquê. Os lanches do Café Carioca, nossa, é igual o lanche do Mercadão lá de São Paulo. Você pede um lanche de mortadela, vem meio quilo de mortadela. Você pede um lanche de pernil, parece que eles matam o porco inteiro ali e põem no teu sanduíche. Você pede um pastel de queijo, vem 1 quilo de queijo no pastel. A única coisa que não tem no pastel é vento, Não tem vento no pastel do Carioca. Ele vem super bem servido. O pastel de carne seca com catupiry, então é coisa de... Você põe aquele molinho de pimenta, Cleiton? Fica aquela coisa de louco. Até o pão de queijo daquele lugar é irado. Só perde pro pão de queijo do nosso chefe Cleiton aqui, mas é muito bom por sinal. Mas o do Carioca não fica atrás. E desde que eu me mudei para Santos, eu tenho frequentado esse lugar. E quando vem amigos meus, eu faço questão, sempre fiz questão, até pouco tempo, sempre fiz questão de levá-los até lá. Pelo menos uma vez por semana, me dá vontade de ir lá. E até minha esposa, outro dia ela chegou, amor, eu preciso que você vá lá no Pastel Carioca comprar 20 pastel, porque eu vou levar para o escritório de São Paulo. O pessoal lá do escritório quer. Quando você já levou pastel para a galera, Já levou até para Piracicaba, para a galera lá da... A galera prefere comer o pastel do Carioca frio do que o pastel local lá de São Paulo quente. Para vocês terem uma noção, Mas depois do que eles fizeram recentemente, eu não tenho mais a coragem de pôr meu pé lá. Foi melhor, senhor. Olha, eu não tenho mais vontade de gastar 1 centavo naquele café. Eu nunca mais vou pôr meu pé lá. Mas de jeito nenhum. Eles não merecem o meu dinheiro, não merecem o meu tempo. Olha, não é o atendimento. Os caras lá são bacanas, os caras lá são truta, são brother. Mas a comida continua sendo boa. Mas eu não ponho mais meu pé lá. Sabe por que eu nunca mais vou pôr meu pé lá? Sabe por que eu não vou mais gastar nem 1 centavo lá? E estou até disposto a entrar naquele site Reclame Aqui e postar lá, fazer um post, fazer uma campanha patrocinada no Facebook para poder, não vá mais ao Café Carioca. Sabe o que me deixa tão pé da vida com o Café Carioca, que vai fazer com que eu esqueça todos os pastéis deliciosos que eu já comi lá, vai me fazer esquecer o bom atendimento que eu já tive lá, esquecer da pimentinha no pastel de carne seca, do pão de queijo que é tão bom quanto o do Cleiton. É simples. Eles trocaram a azeitona preta do pastel de carne pelo azeitona verde. Você dá aquela mordida no pastel de carne e aquela azeitona que antes era preta, agora é verde. Pode uma coisa dessa? Muda tudo. Dá um gosto diferente. A preta é preta. Para mim isso foi tão devastador quanto o dia que meu pai e minha mãe chegou para mim: filho, Papai Noel não existe. O coelhinho da Páscoa, olha, é eu, filho, que escondo os ovinhos de Páscoa em casa, não é o coelhinho. Quando ele contou essa notícia para mim, foi devastadora. Eu tive essa mesma sensação quando eu mordi aquele pastel e vi que a azeitona era verde. Meu Pai do céu. Agora eu lhe pergunto, eu estou sendo coerente? Não. Acho que não. Cada azeitona, cada
uma mera azeitona de um recheio, de um sabor de pastel, eu vou jogar fora tudo que eles fazem de bom? Não. E quantas vezes nós agimos assim? Às vezes na própria casa de Deus. Eu não concordei com uma coisinha, eu já tenho vontade de lançar tudo. Eu tive uma discussãozinha com alguém da igreja, eu já tenho vontade de largar tudo. Eu tive eu não concordei ali com o que o fulano ciclano falou. Eu não gostei daquele negócio que rolou. Eu achei que foi uma fofoca aquilo que foi falado, não sei o que lá. E aquela coisa, a gente pega e tem a tendência de só olhar o negativo. Imagina na política, se os partidos pudessem conversar entre si, ao invés de ficarem só focados naquilo que eles discordam. Eles chegassem a sentar numa mesa e falassem assim: olha galera, é o seguinte, eu sei que você gosta mais desse estilo aqui, que vocês querem esse tipo de governo. Nós discordamos disso, a gente quer assim, mas vamos ver onde a gente concorda? Se eles começassem a buscar concordância ao invés de discordância, nós teríamos um país muito melhor. E nas igrejas? Às vezes a gente confunde doutrina com o modo de adorar a Deus. Se a gente deixasse de lado as nossas diferenças, porque a razão que nos une é muito maior do que a razão das nossas diferenças, amém? Amém? E por causa dessas coisas, as nossas redes estão se rasgando. Por causa de coisas pequenas que a gente deixa entrar no nosso coração, no coração de pastores, no coração de igrejas, a gente não está unido. A Batista não fala com a presbiteriana, o Sequelá não fala com fulano. Mas para salvar uma cidade, uma igreja só não consegue. A gente precisa se falar, a gente precisa se conectar. Nós aqui precisamos nos conectar mais. Nós aqui precisamos fortalecer esses pontos da rede, porque nós estamos perdendo peixe, porque nós estamos perdendo vidas, porque a razão que nos une é Jesus Cristo, que é muito maior do que qualquer ponto de discordância que a gente venha a ter, amém? Amém. As pessoas precisam descobrir a sua melhor vida em Deus. Jesus é a única resposta. Não tem plano B. O governo não vai ser a resposta para a vida delas. Nem a Mega Sena vai ser a resposta. Fama não vai ser. Quantos artistas a gente vê que ganha Oscar, que entra lá no prêmio, a premiação Oscar, passa pelo tapete vermelho, paparazzi, o cara não consegue nem ir comprar pão na padaria, que já tiram dezenas de fotos, já está em todas as redes sociais. Aí eu vi fulano com o cabelo penteado, normalmente ele penteia para cá, na padaria ele dá o cabelo para lá. Você se apega em detalhes bobos e vira notícia. Até moda acontece, né? O cara às vezes esqueceu a meia por cima da calça, né? Sem querer. Passou na rua, o paparazzi viu, tirou foto, pronto, virou moda. Todo mundo bota a meia por cima da calça. Então eles alcançam esse nível de influência, mas dentro estão vazios. Quantos deles cometem suicídio? Não é nenhum nem dois. Eu e minha esposa, a gente teve naquela ponte lá de São Francisco, a Golden Gate. Eu não sabia disso, mas tantas pessoas vão lá para se suicidar, pessoas magnatas, a São Francisco é uma das cidades mais ricas do mundo. É o centro tecnológico do planeta, onde lá que tem a Google, lá que tem o Facebook, é tudo naquela região lá que tem as empresas mais poderosas do mundo. E os caras alcançam o topo do mundo corporativo, alcançam o topo da fama, o topo do dinheiro e ainda vão lá se matar. Porque só Jesus é a resposta. Como a gente precisa buscar o ponto que a gente concorda e abrir mão daquilo que discordamos, amém? Amém. Olha o que diz 1 Coríntios 1:10. Primeira Coríntios.
Esse é o sonho de todo pastor, de todo homem de Deus. Esse é o sonho de Jesus para nossas vidas, para a nossa igreja. Olha o que ele diz, 1:10. Irmãos, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, suplico a todos vocês que concordem uns com os outros no que falam, para que não haja divisão entre vocês, antes que todos estejam unidos num só pensamento e não só parecer. Aqui ele fala não que a gente seja todo mundo, robozinho, concordando em tudo. Não é isso que ele está falando aqui. Mas é fortalecer nossas redes, para que não haja fraqueza nos pontos. Não há nada mais impactante. Você pode servir Jesus sozinho, mas quando você serve em conjunto, o impacto é muito maior. Eu quero mostrar a cena de um filme para vocês. Ele está em inglês, tá, gente? Mas eu vou fazer a tradução depois. Só presta atenção na cena, porque ela relata um pouquinho do nosso mundo. Ele chegou, bem-vindo ao Dauntless, é o nome dessa tribo, dessa gangue. E ele disse, você agora vai pular. E se você não pular, você não faz parte dessa tribo. Eu vejo isso como uma analogia ao mundo que a gente vive hoje. Todo mundo tem o desejo de pertencer a alguma coisa, pertencer a algum clube, pertencer e ser aceito em algum lugar. Quando eu tinha 16 anos de idade, que eu pegava onda, e ninguém da igreja que eu fazia parte surfava, a galera só gostava de jogar voleibol na rua, e era o mais radical que eles poderiam ser naquela igreja. Eu comecei a me vislumbrar e achar aquele povo careta, e comecei a sair com a galera que não queria saber de Jesus, mas eram extremamente radicais e pareciam se divertir muito. E eu queria pertencer àquele clube daqueles meninos. E todo mundo fumava maconha. E eu lá, não é certo fumar maconha. Minha mãe sempre disse que eu não devo ir por esse caminho. Meu pai, nossa, quanto ele já me falou que isso não é legal, que não é bom. Mas você está na roda, o baseado vai passando. E você, eu vou falar para eles que eu não fumo? Se eu não fumar, eu estou fora. Se eu não fumar, eles nunca mais vão me chamar para surfar com eles. Se eu não fumar, eles perguntaram, você fuma, né, Fábio? Claro. É passageiro, acho que eu vou ficar aqui errado. Eu queria fazer parte, eu queria pertencer, eu queria ser aceito. E aquela era a condição. O mundo hoje fala, você precisa pular, você precisa fazer conforme a banda toca. A nossa banda toca assim. Se você não entrar nesse ritmo, meu amigo, você está fora. E aí você não quer ficar do lado de fora. Aí o que você faz? O meu trabalho, o seu trabalho, nós como equipe é botar uma rede no meio desse trajeto, para que essas pessoas não se esborrachem. Amém. Essa rede representa eu e você. Essa rede representa nós de braços dados, impedindo que as pessoas cheguem ao fundo do poço. Nós não queremos que elas se distanciem de Deus. E nós temos que ir para o fundo. Nós temos que sair da zona de conforto, porque não tem como lançar essas redes no raso. Nós precisamos sair do raso, ter experiências com Deus, ter histórias para contar. Nós vamos sair do raso, ter profundidade no nosso relacionamento com Deus. A gente precisa sair do raso, servir mais e se unir mais a outras pessoas que estão nessa mesma causa, amém? A gente precisa sair do raso e parar com essas picuinhas. Eu não concordo com isso, eu não concordo com aquilo, porque a causa que nos une é muito maior do que todas as outras. Não vamos ser um Jonas, amém? Amém. João, capítulo 21, para encerrar. Pedi para o Rafa vir aqui. João, capítulo 21. Eu queria que você visualizasse o que acontece nessa história. A Bíblia relata de duas pescas maravilhosas. Aqui nós lemos
textos em Lucas 5 e é que nós vamos ler agora em João 21. João 21, versículo 1 diz assim: depois disso, Jesus apareceu novamente, que Jesus já tinha morrido na cruz, já tinha sido enterrado e ressuscitou, tá? Só para vocês terem um contexto. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos à margem do mar de Tiberíades, e foi assim: estavam juntos Pedro, Simão, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos. Vou pescar, disse Simão Pedro, e eles disseram: nós vamos com você. Olha que atitude. Pedro disse: vou pescar. O que a equipe disse? Nós vamos com você. Vocês vão comigo? Eles foram e entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Quantas vezes nós lançamos nossa rede e não pegamos nada? Quantas vezes eventos nós já fizemos e não pegamos nada? Nós já fomos na rua, na tribuna dos 10 quilômetros, fizemos um baita movimento, lançamos nossas redes, puxamos, não veio nada. Mas Jesus disse que vai chegar o momento que nós vamos pegar muitos. Amém. E aí disse assim, ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. E ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram do barco arrastando a rede cheia de peixes, pois estavam apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre as brasas e um pouco de pão. Disse-lhe Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Por que essa rede agora estava forte e a outra se rasgava? Os discípulos aprenderam a unidade. É uma ilustração aqui. Os discípulos adquiriram maturidade. Deus requer que a gente seja mais maduro. Deus pede para que a gente se una mais. A vontade de Deus é que ninguém pereça, mas todos tenham a vida eterna. Vamos fechar nossos olhos.